Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui a mais exemplos ainda envolvendo mecânica analítica, principalmente no tocante à dinâmica rotacional. Na aula passada a gente viu um exemplo envolvendo o nosso famigerado aqui, roldana, sendo abandonada e o próprio peso da corda fazendo com que esse sistema entrasse em rotação. Bom, a gente fez um brilhante desenvolvimento aí, né, orgulhosamente, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito do ioiô. Olha, o ioiô, na verdade, apesar de parecer um brinquedo inocente, né, ele, para a física rotacional, para a dinâmica rotacional, ele é um baita de um exemplo. Por quê? Porque ele envolve uma complexidade de movimento que é fantástica. E isso tem uma aplicação gigantesca em termos de engenharia também, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com elevadores, com alguma coisa nesse sentido, sempre esse movimento do ioiô ele está envolvido, né? Bom, se você mexe com roldana, né, e essa roldana é móvel, esse ioiô ele serve como exemplo para a gente deduzir as equações que nós vamos deduzir para esse movimento aqui agora. Bom, o que acontece, na verdade, com o ioiô? Vamos colocar os vetores de praxe aqui para a gente começar. Bom, naturalmente, a gente começa pelo peso, né? Então, o sistema aqui tem um peso, e esse peso é dado pela massa, né? Esse peso vai ser dado aqui pela massa do ioiô, massa do conjunto, vezes a aceleração da gravidade. Tá aí. Bom, até agora nada. É um ioiô de massa m, raio r, nenhuma surpresa. E, lógico, né, a corda do ioiô, ela carrega uma tensão T. Ela fica tensionada. Na hora que o ioiô está descendo, né, vamos escolher aí um sistema que ele esteja descendo, não subindo. E ele tem um centro de massa, evidentemente, o centro de massa dele vai estar bem aqui, né? Então, isso aí também não é novidade para ninguém. E se tem uma tensão agindo nesse ioiô, tem um torque, né? Então, a tensão está aqui, ele vai ter também um torque associado a essa tensão. Esse torque a gente vai ter que calcular aí, porque ele vai ter uma influência no movimento rotacional desse ioiô. Por que o ioiô ele tem que ser levado em consideração? Porque ele é um excelente exemplo que carrega translação e rotação ao mesmo tempo, né? Um outro exemplo seria até o movimento da Terra em torno do Sol, né? E graças a esse dinamismo rotacional é que Newton conseguiu estabelecer a lei da gravitação universal, né? Assim como Kepler, que precedeu, aquele pessoal todo que apresentou, né, a gravitação. E gravitação, ela dá pano para manga, pessoal. Ela dá muita teoria. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. O cálculo gravitacional é um cálculo super complexo, tá? Bom, mas não vamos ser tão complexo agora não. Vamos nos ater aqui apenas à complexidade do movimento do ioiô. Vamos olhar para o movimento de massa. Esse movimento de massa está descendo, certo? Então é como se eu estivesse olhando toda essa roda, né, esse disco do ioiô descendo. Ele carrega um momento de inércia, aquela coisa toda que está associada à dinâmica rotacional. Então vamos colocar aqui o nosso centro de massa. Para o centro de massa, vamos colocar assim. Eu vou fazer um diagrama de corpo livre dele. Vai ser quem? Vai ser o vetor peso, vamos colocar assim, igual a gente aprende lá na física newtoniana do ensino médio. Vai ser o peso mais o vetor tensão, não é isso? E isso aqui tem que ser igual a uma resultante. Ok. Bom, agora vamos deixar os vetores de lado e vamos ver agora a dinâmica deles em termos de módulo. Eu sei que o peso aponta para baixo e ele é soberano, porque o ioiô está descendo, e a tensão aponta para cima. Então ali, ao invés de uma soma, tem que caber uma subtração. Então aqui vai ter que ser emão vezes G menos a tensão. Isso aqui tem que ser igual à massa do conjunto vezes a aceleração que ele adquire. Bom, até agora nada de novo. Isso aqui é, mamão com mel, né? Diversão total, Newton ri da cara da gente na hora que a gente chega nessa conclusão. O que a gente agora precisa colocar em voga é a questão do torque.
Por quê? Porque essa tensão ela gera um torque nesse movimento. Ela colabora não só para o movimento translacional, mas também o rotacional. Então o que a gente vai fazer? Temos que analisar agora a questão do torque. E como vai ser essa questão do torque? A questão do torque é o seguinte, a gente sempre analisa o torque sob o ponto de vista do seu momento de inércia, do ioiô, vezes a aceleração angular que ele adquire durante essa rotação. O momento de inércia, um ioiô, na verdade, é um disco, né? E o momento de inércia de um disco é meio de mr2. Então isso aí já foi pré-calculado, isso aí vocês já têm que saber. Se vocês não souberem, o exercício vai te fornecer isso. Dificilmente ele não fornece, tá? Porque dependendo do sólido que você tem, você muda o momento de inércia dele, né? Mas enfim. Aqui então nós teremos para tensão, isso aqui vai ser R vezes a tensão, porque o ponto que o R está sendo aplicado dista R do centro de massa, não é isso? Então o torque produzido pela tensão é T vezes R, ou R vezes T, não é isso? Isso tudo aqui tem que ser igual ao momento de inércia do ioiô, que a gente vai caracterizar como se fosse um disco, então vai ser mr2 sobre 2, não é isso? Que multiplica o nosso famigerado, a nossa famigerada aceleração angular. Bom, isso aqui já pode até cortar esse R, mas por enquanto eu vou deixar ele aí, porque talvez ele não seja útil lá na frente, né? Então vamos com calma para a gente também não sair atropelando algumas coisas que lá na frente podem nos ser convenientes para cortar mais coisas, né? Bom, agora a gente tem que substituir uma coisa na outra. Se eu tenho tensão aqui nessa fórmula, eu vou isolar a tensão nela e vou jogar na fórmula de cima. É um sistema que eu estou resolvendo, tá? Então vamos fazer isso? Bom, para isolar esse sistema, eu já vou fazer aqui o isolamento dele total. Bom, quer saber? Eu vou cortar esse cara aqui, cara. Ele já está inconveniente aí já. Vou substituir lá de cara, pode ser? Então, essa fórmula aqui vai virar o seguinte. É mg menos mr sobre 2, mr sobre 2, que multiplica alfa. Isso tudo tem que ser igual a ma. Tá dando para ver? E tá, né? Então, ficou bacana aí, né? Bom, o interessante é ver que nesse movimento do ioiô, a massa é irrelevante. Já cortou. A aceleração que o ioiô tá... Você pode ter um ioiô desse tamanho, daquele de criança lá, da Coca-Cola, sei lá, ou você pode ter um carretel gigantesco de fio, de subestação de luz, né, desenrolando como se fosse um ioiô, porque a massa não vai alterar em nada a aceleração que ele vai ganhar. Beleza? Bom, dito isso, a gente pode dar uma limpada aqui nessa fórmula, né? A gente vai chegar à conclusão que essa aceleração adquirida vai ser dada por G menos M... Não, M não, M já foi embora. G menos R alfa sobre 2. Olha que maravilha. Né, assim, a gente fica até aliviado, né, quando dá uma solução assim que não é tão gigantesca, né, que não é uma fórmula tão grande. Mas calma lá, a gente ainda não está livre não, tá, pessoal? A gente ainda não analisou o movimento da maneira como ele deve ser analisado. O fato é o seguinte, a aceleração angular, esse alfa aí, e a aceleração translacional, elas têm que se equilibrar, né? Porque para isso acontecer, a gente faz o que a gente fez na aula passada, né? Da relação lá da roldana com a corda. O ioiô ele tem que descer sem deslizar, beleza? Então ele não pode deslizar. Se ele não pode deslizar, a gente chega numa conclusão que essa aceleração linear, que é a aceleração do centro de massa do ioiô, ela vai ser dada por alfa vezes R.
Igual a gente viu lá, né, na questão da corda, né? Aqui, ó, da hora que a gente calculou a nossa aceleração aqui, ó, deixa eu ver onde que eu coloquei. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o nosso alfa. E o alfa é A sobre R, ou esse A aqui é R vezes alfa, não é isso? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Esse A é alfa vezes R. Claro, isso aqui não tem discussão, porque não tem deslizamento. Então, nós vamos substituir, né, no lugar, vamos isolar o alfa aqui nessa situação. Alfa vai ser o A sobre R, e vamos substituir lá, né, no lugar, e vamos ver o que vai dar. Então, essa relação aqui, ela vira o seguinte. Bom, vocês podem fazer aí, vocês vão achar que G... Deixa eu começar pelo outro lado ali, ó. G menos A sobre 2, é isso mesmo? G menos A sobre 2 vai ter que ser igual a A. Né? Ou seja, essa aceleração aqui, ela vai ser 2/3 de G. Cara, fantástico. Não depende da massa, uma questão do ioiô, né? E essa aceleração vai ser 2/3 de G. O engraçado é que a gente pode, a partir dessa relação aí, né, achar as equações horárias desse movimento. E como é que a gente acha essas equações horárias? Bom, deixa eu trocar a cor da canetinha, vou para azul aqui. Isso aqui, na verdade, se a gente escolhe um eixo Y, né, porque o ioiô está descendo verticalmente, e geralmente, para não ferir muito aí a concepção de vocês, né, o sentimento de vocês aí está sempre associando Y na vertical e X na horizontal, a gente pode colocar que o Y dois pontos aqui, que é a minha aceleração, né, a derivada segunda em relação ao tempo de uma posição em Y, é dado por 2/3 da aceleração gravitacional. Se eu integrar esse camarada, se eu quiser achar a velocidade, né? Então, integrei aqui e tal, eu vou achar agora, ao invés de y dois pontos, eu vou achar y ponto. Ou seja, derivada de y em relação ao tempo. Derivada primeira. Simplesmente eu vou ter que integrar isso em relação a t. Ou seja, eu vou ter aqui um 2/3 de g que multiplica t mais uma constante. Só que essa constante, na verdade, ela é a minha velocidade inicial, né? Que a gente aprende lá, né? Então, isso aqui, na verdade, vai ser um y inicial, ponto. Ou seja, lembra daquela fórmula V igual a VO mais AT? Pois é. Lembra lá dos seus fundamentos de mecânica clássica? Vocês aprendem daquela maneira soft, daquela maneira suave, smooth, lá no início, no ciclo básico do seu curso, para você não assustar com isso aqui agora. Tá? Para você saber de onde que essas coisas estão vindo. Beleza? Então tá aí. Essa é a minha equação horária desse movimento do ioiô. Essa equação aqui, ó. Tá legal? Aqui é a aceleração e aqui é a velocidade. E se eu quiser achar a posição? Poxa, integro mais uma vez. Então vou pegar esse camarada aqui e vou integrar ele de novo. Claro que vocês vão escutar cachorro latindo, né? O cachorro ele late, assim, ele adora a aula de física, às vezes ele não concorda com aquilo que eu faço e ele acaba participando da aula de uma maneira ou de outra. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então, integrando aqui, esse y ponto vai virar apenas y, né? Integrei em relação ao tempo mais uma vez. E aqui esse t vai ser t2 sobre 2, então eu já vou cortar esse 2 do 2/3 ali. Vai virar apenas g sobre 3 t2, não é isso? Mais, opa, chamei uma coisa aqui que não era para chamar, aí ó, mais o yo ponto vezes t, mais uma constante qualquer aí, né? Porque a gente vai integrando, vai ter que enfiar a constante aí. Talvez essa seja a posição inicial. Talvez não. Com certeza, essa é a nossa posição inicial. Beleza, pessoal? Então, sempre que te pedir as equações horárias de um movimento desse, nem questões de mecânica clássica analítica, a gente tem que levar em consideração essas integrações básicas que vocês aprenderam lá no Fundamentos de Mecânica Clássica do seu ciclo básico. Beleza? Agora, ficou faltando uma última coisa aí, né? O cachorro tá frenético, né, cara?
Ei, tristeza. Gravar aula em casa é duro. A gente tem que ter realmente um estúdio, né? E o duro é que eu ainda vejo gente falando que nós, professores, não estamos trabalhando nessa pandemia. Então não. Deixa quieto. A questão da tensão. Vamos lá. A gente achou as equações de movimento aqui, mas e se eu quiser saber quanto vale essa tensão que está aqui, esse camarada aqui, né? Então vou até voltar para a cor original dele, né? Porque ele tá lá de um azul mais clarinho, né? Então vamos colocar esse azul para a gente calcular a nossa tensão. Olha, para essa tensão, eu posso pegar aquela fórmula lá, né? Que a gente já até isolou, né? Essa fórmula aqui, ó. Esse cara aqui, não é isso? Então, eu simplesmente vai virar isso aqui, ó. Tensão é igual a mr sobre 2 que multiplica alfa, não é isso? Que na verdade vai virar tensão igual a mr sobre 2 que multiplica A vezes R, igual a gente aprendeu. Claro que eu vou tirar esse R aqui da jogada. E a minha fórmula da tensão vai sobrar MA sobre 2, não é isso mesmo? MA sobre 2. Só que o A a gente acabou de achar que é 2/3 de G, não é isso? Então a gente ainda pode escrever isso aqui dessa forma. Ó. Massa vezes 2/3 de G, isso tudo aqui dividido por 2. Obviamente, eu vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. E no final das contas, nós vamos chegar, tá saindo bem no vídeo aí, tá? Que a nossa tensão aqui será mg sobre 3. Então tá aí, essa é a equação, o resultado da nossa tensão quando se trata de um ioiô. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula com mais exemplos de dinâmica rotacional.